Fala pessoal, eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory e hoje nós vamos para um top 15 dos personagens mais fortes da história do Mortal Kombat na sua timeline original, ou seja, aquela feita pela Midway, de Mortal Kombat 1 até o Armageddon. Então se prepara, já deixa o like no vídeo, compartilha com aquele amigo ou amiga que também gosta de jogo de luta ou Mortal Kombat, se inscreve no canal e bora testar a força desses combatentes. Em 15º lugar, temos o Necromancer Quan Chi. Quan Chi é um dos personagens mais perigosos do universo de Mortal Kombat. Não pela sua força física, mas pelo seu poder de manipulação, sua magia de mestre da necromancia e a magia negra, que ele foi responsável por ressuscitar guerreiros lendários e corromper até os maiores campeões do plano terreno, assim como arquitetar eventos que mudaram o destino do universo de Mortal Kombat, como a Aliança Mortal, ou traduzindo para o nome do jogo, a Deadly Alliance. Como normalmente o Elder God do plano infernal está selado, Quan Chi acaba atuando como seu mensageiro, e como seu braço direito já demonstra quanta confiança e força ele tem. No entanto, ele não é muito poderoso em combate corpo a corpo, e seu verdadeiro poder está na sua questão de magia, seus rituais e suas estratégias duvidosas. E desta forma, já conseguiu derrotar personagens como Liu Kang e até mesmo Raiden. Obviamente que não sozinho, e por esse motivo Quan Chi está em 15º lugar na nossa lista. Em 14º lugar, temos o Príncipe Shokan Goro. Goro não é apenas um guerreiro, ele é uma lenda viva no universo de Mortal Kombat, um campeão invicto por praticamente 500 anos consecutivos do torneio Mortal Kombat. Sua força bruta redefiniu o conceito de poder na franquia. Com seus 4 braços, uma resistência absurda e sua técnica de combate, que já venceu inúmeros campeões do plano terreno, inclusive outros Shokans, Goro é mais do que o suficiente para derrotar um exército inteiro de combatentes não tão preparados. Ele não precisa de magia para ser uma força da natureza. Goro, somente com sua força bruta, consegue derrotar a maioria dos seus adversários. E por isso, era o guarda-costas de Shang Tsung e um dos guerreiros de maior confiança do Imperador Shao Kahn. Portanto, está aqui na nossa 14ª posição. Em 13º lugar, temos Rain, ou também conhecido como o Ninja Roxo de Mortal Kombat. Rain é frequentemente subestimado, mas vocês vão entender o motivo dele estar nessa posição. Ele é um filho de um deus, ou meio filho de Deus para ser mais exato. Rain é da raça dos Edenianos, que vem do mesmo plano de Sindel e de Kitana. E naquele plano existiam deuses que protegiam aquele lugar. E Rain é filho de um desses deuses, com uma humana. Então ele é um semideus do universo de Mortal Kombat. E diferente de outros ninjas que são exímios lutadores, como é o caso de Scorpion e de Reptile, Rain também é um exímio dominador das artes místicas e da magia, indo para o seu lado de semideus. Tendo habilidades mágicas capazes de controlar a água, a chuva e os raios, Rain se torna uma ameaça de um lutador extremamente completo e competente, dominando tanto as artes marciais quanto técnicas, velocidade, poder físico e poder mágico. Apesar de todo esse potencial, Rain só não está mais acima das nossas posições, pois ele tem um ego muito frágil, e por conta disso, acaba tomando decisões que impactam no seu histórico de vitórias e se torna um personagem subutilizável na franquia de Mortal Kombat, pois normalmente ele acaba se tornando ou peão de algum dos lados ou cometendo erros no seu combate por conta de provocações tolas. Em 12º lugar, temos o maior assassino das sombras, Noob Saibot. Ele é a prova que a morte não é o fim, sendo o antigo Sub-Zero, Bi-Han, após ter sido assassinado injustamente por Scorpion, teve sua alma ressuscitada pelo feiticeiro Quan Chi, dando a ele um corpo imortal, além de todas as suas habilidades físicas, de velocidade e de técnicas do tempo que era o Sub-Zero. Conseguiu o domínio das sombras e a capacidade de se duplicar, criando uma cópia sombria com as mesmas habilidades que ele tem do seu corpo físico, sendo praticamente o exército de um ninja só. A fraqueza de Noob Saibot é que, por conta da sua ressurreição, ele é extremamente instável e com sua mente fragmentada. Isso acaba dando oportunidades para que, nessas crises, os oponentes possam vencê-lo. Porém, não deve ser subestimado, pois, assim como o elemento sombras que ele domina, é um dos maiores assassinos do universo de Mortal Kombat. Em 11º lugar, temos aquele que é a entidade das almas e dos atormentados pedindo uma segunda chance. Ermac, ou
o Bug de Mortal Kombat, ou também o Ninja Vermelho de Mortal Kombat, é o nosso 11º colocado. Tendo milhares de almas presas no seu corpo, essa fusão torna ele um dos usuários mais poderosos de telecinésia e de magia dentro da franquia de Mortal Kombat, capaz de esmagar inimigos sem mesmo tocá-los, e sendo sozinho capaz de enfrentar um exército inteiro, conseguindo invocar as almas que estão dentro do seu corpo, ou utilizando das habilidades daqueles que uma vez estiveram vivos. Ele tem as habilidades de flutuação, manipulação de energia espiritual, capacidade de copiar as habilidades de outros guerreiros que estavam dentro do seu corpo, sendo uma verdadeira ameaça no universo de Mortal Kombat. A fraqueza de Ermac é muito por conta de, por ter várias almas dentro dele, ele não é uma entidade única. Ele é uma entidade em conjunto, e por conta disso tem sua personalidade muito fragmentada. Isso acaba causando instabilidades e conflitos internos dentro de si, que são sua fraqueza. Além disso, por se tratar de almas, quando se trata de feiticeiros, Ermac tem uma ligeira desvantagem para enfrentá-lo. Em 10º lugar temos Shang Tsung, um dos maiores traidores, manipuladores e feiticeiros do universo de Mortal Kombat. Ele é o feiticeiro supremo, capaz de roubar milhões de almas e copiar suas habilidades, assim assumindo a forma dos guerreiros que ele absorveu e herdando suas habilidades, além de recuperar a juventude, roubando a vida daqueles que já foram ou daqueles que estão vivos. Shang Tsung, diferente de Quan Chi, não é totalmente dependente da magia e é um exímio combatente do combate corpo a corpo e dominador de técnicas e de artes marciais. Forte, rápido e letal, ele acaba criando um ciclo constante de crescimento nas batalhas. Se deixar Shang Tsung vivo, com certeza ele voltará mais forte. Mesmo assim, sua maior fraqueza é porque Shang Tsung é um mortal e por isso sofre os efeitos do tempo. Sendo sua aparência original um velho decadente, ele necessita constantemente de ficar sugando almas para ter seu poder. E quando usa o poder dessas almas em combate, isso vai gastando, como se fosse a gasolina de um carro. Então, por conta disso, Shang Tsung não consegue avançar mais posições da nossa lista, mas é com certeza um adversário formidável e muito perigoso, além de ter sido o chefe de Mortal Kombat 1. Em 9º lugar, temos um dos mascotes da franquia, Sub-Zero. Ele não é apenas um ninja, ele é praticamente uma das caras de Mortal Kombat. O famoso mestre da criomancia, dominador do gelo e do frio, Sub-Zero atual é Kuai Liang, o irmão mais novo de Bi-Han, que herdou o manto depois da morte de seu irmão. Bi-Han foi assassinado por Scorpion e Kuai Liang buscou a vingança. Porém, quando descobriu toda a tramóia do feiticeiro Quan Chi e como Scorpion foi manipulado, acabou perdoando o seu rival eterno e até mesmo trabalharam juntos em alguns momentos da franquia, como foi o caso da derrota do deus dragão Unaga. Sub-Zero está nessa lista pois, além de ser um dos membros mais poderosos do plano terreno, consegue lutar de igual para igual com Scorpion e vencer vários inimigos de Netherrealm através das suas técnicas de criomancia. Além disso, Sub-Zero é o título do mais forte do clã Lin Kuei. E se vocês pensarem mais a fundo, todo ser vivo é composto de sangue, e sangue tem água, e água dá para congelar. Sendo assim, já é uma grande apelação para Sub-Zero, e por esse motivo está aqui na nossa 9ª posição como um dos personagens mais poderosos da franquia. Em 8º lugar, temos seu rival, Scorpion, o ninja amarelo de Mortal Kombat, a personificação do ódio e da vingança. Ele é um espectro de Netherrealm criado pela invocação de Quan Chi, que quando fez a sua emboscada e matou a família e o clã de Scorpion, ou de Hanzo, ele aproveitou para matar Hanzo e ressuscitá-lo como um espectro demoníaco a seu serviço. Assim como os Lin Kuei, o clã de Hanzo, os Shirai Ryu, era um dos clãs mais poderosos do plano terreno e que ajudaram a defender contra as deveras ameaças que o Imperador Shao Kahn enviou para dominar a Terra. Por isso, já mostra que era um guerreiro extremamente habilidoso e poderoso. Porém, sobre o manto de Scorpion, Hanzo se torna praticamente imortal, ganha o domínio do fogo do inferno e ganha poderes inimagináveis quanto mais raiva e vingança ele sente em sua alma, conseguindo quebrar até mesmo o feitiço de controle da mente de Quan Chi. Scorpion não tem medo de enfrentar nenhum adversário, seja o Imperador Shao Kahn, seja o Rei Dragão Onaga ou qualquer outro. Inclusive,
um dos deuses como os Elder Gods. Por isso, está aqui na nossa 8ª posição. Em 7º lugar, temos o irmão mais novo de Raiden, o deus dos ventos, Fujin. Ele, além de ser o irmão mais novo de Raiden, é o governante dos ventos, e seu poder não vem somente de treino, ele já nasce com o dom, dado pelos próprios Elder Gods. Fujin, sendo a representação de um elemento da natureza vento, já mostra como ele é extremamente poderoso, podendo controlar os ventos como ele bem entender. Porém, assim como seu irmão, Fujin resolveu defender os mortais e intervir pessoalmente nos acontecimentos. Por conta disso, ele acaba tendo um limitador imposto pelos Elder Gods. Apesar de extremamente poderoso, o motivo de Fujin estar na nossa 7ª posição é pois ele é um deus que prefere dar suporte, orientação e apoio aos guerreiros do plano terreno do que propriamente combates, como é o caso do seu irmão Raiden ou de outros deuses que iremos citar mais a fundo. Em 6º lugar, temos o Imperador Shao Kahn. Ele é o terror do universo de Mortal Kombat, um governante supremo de Outworld que por incontáveis vezes tentou dominar o plano terreno. Shao Kahn é tão ameaçador que ele consegue controlar a raça de Shoukans, as criaturas de 4 braços, que tem Goro e Kintaro e Shiva dentro desse grupo, além dos centauros, como é o caso de Motaro. Além disso, Shao Kahn trata Shang Tsung e Quan Chi como se fossem meros peões, pois para ele, mesmo com as suas traições, que ele sabe que eles estão mirabolando em suas mentes, são apenas leves brincadeiras para ele, que não vão causar ameaça nenhuma, e se causar, ele vai matá-los com seu enorme martelo. Shao Kahn já venceu os Edenianos, venceu Shang Tsung, traiu seu mestre, o Rei Dragão, e vários outros feitos extremamente cruéis e frios. O motivo de Shao Kahn não estar mais acima na nossa lista é que, apesar de tudo, ele é um mortal, e sendo um mortal, ele pode morrer. Por isso que, apesar de tudo, Shao Kahn ainda tem algum respeito pelo Elder God Raiden. E esse é o motivo de Shao Kahn estar na nossa 6ª posição. Em 5º lugar, temos o mortal escolhido pelos deuses, Liu Kang. Ele representa a última barreira do plano terreno. O guerreiro que desde o seu nascimento foi destinado à grandeza e destinado a proteger a Terra. Liu Kang já derrotou adversários incríveis como Shang Tsung no primeiro Mortal Kombat e até mesmo o Imperador Shao Kahn no 3º torneio de Mortal Kombat. Tendo extrema força física, velocidade e técnica, além do poder do fogo, Liu Kang consegue superar todos os limites impostos a um ser humano normal. E apesar de ser um mortal, Liu Kang só foi derrotado por técnicas traiçoeiras e desonrosas de Shang Tsung e Quan Chi, e eliminaram o grande protetor da Terra, pois sabiam que ele era o único que poderia impedir seus planos e de qualquer entidade maligna que viesse a ameaçar o plano terreno, pois Liu Kang é aquele que é abençoado pelos Elder God, e por isso está no nosso 5ª posição. Em 4º lugar, temos o deus maligno Shinnok. Shinnok é um deus ancião, um Elder God que se corrompeu ao mal. Enquanto os outros lutam para proteger os reinos, Shinnok luta para destruí-los. Mestre absoluto da magia negra e da corrupção, ele foi capaz de enfrentar os outros deuses antigos e foi necessário a união deles para derrotar e selar Shinnok. Shinnok, quando está na posse do seu amuleto, acaba se tornando um ser praticamente invencível. Porém, mesmo sem o amuleto, é uma ameaça que consegue derrotar a maioria dos mortais e ser um perigo inclusive para os Elder Gods. O motivo de que Shinnok ficar em 4º é que ele é mais forte que a maioria dos mortais, porém, assim como Quan Chi, ele tem dificuldades na questão de luta marcial e combate corpo a corpo, sendo muito mais proeminente nas artes místicas e da magia negra, diferente dos nossos próximos colocados. Em 3º lugar, temos o protetor da Terra, o deus do trovão, Raiden. Raiden é o protetor de Earthrealm. Diferente dos outros deuses, ele não apenas observa, ele está diretamente acompanhando o dia a dia dos Terráqueos. Ele está constantemente acompanhando o dia a dia dos Terráqueos, agindo, interferindo, orientando e sacrificando tudo para manter o equilíbrio entre os reinos. Seu controle sobre a energia elétrica, o teletransporte e até mesmo o tempo o coloca acima da maioria dos deuses comuns. Raiden conseguiu já vencer vários inimigos, colocando somente sua presença medos e inimigos como Quan Chi, Goro e até mesmo o Imperador Shao Kahn.
Além disso, no passado Raiden enfrentou Shinnok e foi um daqueles que ajudou a selar o Deus Malik. Treinou o guerreiro Liu Kang e Kung Lao e o antecessor, o grande Kung Lao, o primeiro a vencer um torneio Mortal Kombat para o plano terreno. Por conta dessas e muitas outras conquistas, Raiden merece estar aqui no nosso top 3 de personagens mais poderosos de Mortal Kombat. E lembrando, muitas vezes a forma que vemos Raiden lutar é um Raiden limitando seus poderes, pois Raiden é muito mais forte. Porém, como ele interfere no dia a dia dos terrenos, os Elder Gods acabam colocando um limitador em seus poderes, para assim ele não ameaçar a própria existência dos seres vivos. Em segundo lugar, temos o Rei Dragão Onaga, o chefe de Mortal Kombat Deception. Onaga, na introdução do jogo, já vemos existindo ao poder combinado de Shang Tsung, Quan Chi e Raiden. Além disso, Onaga já foi o rei e imperador que Shao Kahn servia. Shao Kahn tinha medo de enfrentar Onaga e por isso o traiu de uma forma de envenenamento para conseguir dominar o trono. Do contrário, Shao Kahn jamais venceria o Rei Dragão. Além disso, Onaga é tão poderoso que os Elder Gods precisam se juntar e mesmo assim não tem certeza se conseguem derrotá-lo sozinho. Imune à maioria das magias, capaz de comandar um exército de mortos-vivos, dominar as magias, tanto de manipulação das almas quanto elementais, Onaga é um inimigo a ser temido e já quase conquistou todos os planos terrenos, edenianos e os outros do universo de Mortal Kombat para criar um único reinado, um único império. Pouquíssimas entidades do universo de Mortal Kombat conseguem se impor ao Rei Dragão sem ter a certeza que viverão para contar o dia seguinte, e por isso que Onaga está na nossa segunda posição. Em primeiro lugar, temos simplesmente o personagem que eliminou a timeline original do universo Mortal Kombat, Blaze. Blaze ele não é nem um vilão e nem um herói. Ele é um ser elemental criado pelos deuses para acompanhar a evolução dos seres vivos, os mortais, que vivem nos planos mais diversos do universo de Mortal Kombat. Assim sendo, conforme esses seres fossem evoluindo, Blaze iria evoluir a sua força também. E por conta da evolução desses seres, chegou-se um momento que Blaze convocou o Armageddon para resetar, pois o universo não aguentaria o poder de todos esses seres que estavam evoluindo a constante momento. Então tinha que existir um reset no universo, e por isso foi criado o torneio Armageddon. Lembrando que Blaze foi o último chefe criado pela Midway e portanto era a última aparição de Mortal Kombat nos videogames. Por isso ele não tem uma história muito profunda, porém Blaze, por ser o chefe final, ter o tema Armageddon, foi dito que ele tem o poder de todos os lutadores dentro dele. Inclusive, se derrotado, seria capaz de destruir o próprio universo. E por conta disso que ele fica acima de Onaga e de todos os outros. Um ser capaz de destruir o universo de Mortal Kombat inteiro, independente de qual seja o adversário, com certeza não deve ser subestimado. Antes de encerrarmos a lista, acho que só vale citar o personagem Shujinko, que é o personagem principal de Mortal Kombat Deception, pois ele derrotou Onaga, que está na nossa segunda posição. Porém, Shujinko só derrotou Onaga porque ele absorveu o poder de todos os outros lutadores do universo de Mortal Kombat, no caso os heróis, e com isso conseguiu derrotar o Deus Dragão. Então Shujinko, apesar de ser extremamente poderoso e ter uma habilidade muito apelona, ele depende do poder dos outros. Então os outros precisam estar próximos a ele e ceder o poder para ele. Do contrário, ele não se torna esse personagem tão apelão assim. Mas com certeza um personagem muito poderoso do universo do Mortal Kombat clássico. E essa foi a nossa lista dos 15 personagens mais fortes do universo de Mortal Kombat clássico, da Midway. E agora eu queria saber de vocês. Esse ranking fez sentido para vocês? Vocês concordam com a ordem? Achou que faltou algum personagem? Coloca aqui nos comentários. E não se esquece, se gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha com aquele amigo ou amiga que também gosta de Mortal Kombat, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo aqui no canal, pois tem vídeo novo toda semana. E aproveita e dá uma passada na nossa playlist, que tem vídeo de vários outros jogos bacanas. Então é isso, pessoal. Eu sou o Geeks e até a próxima. Grande abraço.